Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este capítulo aqui descreve um dos últimos sermões de Jesus Cristo aos seus discípulos. Jesus vai tratar de assuntos muito importantes nesta altura da sua caminhada para a cruz. Ele vai falar acerca da missão do Consolador. Qual é a missão do Espírito Santo? Como já dissemos, no capítulo 14, Jesus procura confortar o coração dos seus discípulos, preparando-os para encarar a separação, para encarar a crucificação de Jesus. Por isso, Jesus promete o Consolador, este Espírito Santo que faz parte dos planos de Deus para conduzir os discípulos a serem testemunhas válidas de Jesus Cristo. O Pai vai enviar este mesmo Espírito para que ele possa continuar a moldar o caráter dos discípulos. Na mesma circunstância em que Jesus está a falar sobre o seu sofrimento, Jesus então vai falar acerca também deste mesmo Consolador, que estaria para sempre com eles. Este é o assunto que nós já começámos a ver nos capítulos anteriores e que agora se prolongam por este capítulo 16. Nós vamos começar a ler ainda no capítulo 15, no verso 25, para nós podermos ver a ligação entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Diz assim o texto da Palavra de Deus, capítulo 15 do Evangelho de São João, verso 25. Mas assim tinha de ser para que se cumprisse o que está escrito na sua lei. Eles odiaram-me sem qualquer motivo. A vocês enviarei o Espírito da verdade que procede do Pai, e há de dar testemunho acerca de mim. Também vocês hão de dar testemunho de mim, porque estão comigo desde o princípio. Jesus queria mostrar aos seus discípulos que eles não deveriam permanecer numa atitude triste por causa da sua morte. Não, o Espírito Santo vem sobre eles, a presença do Espírito Santo é para que possa consolar os seus corações. O testemunho dos discípulos que eles iriam dar seria também fruto desta intimidade com o Espírito Santo. Nós, os cristãos, somos instrumentos, podemos dizer assim, usando esta expressão de uma forma ilustrativa, instrumentos do Espírito de Deus. É Ele que age em nós para que nós possamos anunciar Jesus Cristo. Estamos também lembrados que neste mesmo capítulo Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Então é esta ação do Espírito Santo que age em nós também, é dita como sendo o Espírito de Cristo, que age em nós de uma forma a auxiliar-nos a ser esses seus discípulos convictos, capazes de anunciar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E então chegamos agora ao capítulo 16 deste Evangelho de São João. E estamos no verso 1. E diz assim a palavra de Deus: Digo-vos estas palavras para não se deixarem desorientar. Jesus queria deixar claramente estas palavras com um intuito, com um propósito, com o propósito de que os seus discípulos não ficassem desanimados, desorientados, perdidos no meio dos acontecimentos que iriam se dar momentos após esta conversa. É exatamente por isso que Jesus lembra que eles receberão este mesmo Espírito e anuncia estas coisas previamente para que eles não se desorientem. Jesus sabia que haveria sofrimentos que os cristãos iriam passar. Ainda hoje, infelizmente, há cristãos que sofrem perseguições, são maltratados, têm dificuldades em expressar a sua fé porque são esbarrados e travados, muitas vezes, por próprias instituições governamentais, por outras entidades religiosas que procuram travar, digamos assim, aqueles que seguem a fé em Jesus Cristo. E isto ainda acontece no nosso meio, mas isso não é novidade. É por isso que a palavra de Deus nos diz que não é maior o servo do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir a vós. E se fizeram tão pouco caso da minha doutrina, o mesmo vai acontecer convosco. Estas são as palavras de Jesus nos alertando
que isso é normal acontecer. Ainda que é triste que aconteça, não deixa de ser normal. Por um lado, as pessoas que não seguem Jesus muitas vezes não se querem aproximar da luz. Jesus disse isso num outro contexto, quando ele fala que os homens não se aproximam dele porque as suas obras são más. Preferem permanecer nas trevas. Dessa forma, as suas obras estão encobertas. Mas quando alguém se aproxima de Cristo, mesmo nós, quando nos aproximamos de Cristo, ficamos expostos. Ele reflete a sua luz sobre nós e ele mostra tal qual nós somos. E isso, por vezes, não é nada agradável. Mas quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos quem na realidade somos, então Cristo transforma o nosso ser e dessa forma podemos ser úteis nas suas mãos. O verso 2 do capítulo 16 do Evangelho de São João diz: os judeus hão de expulsar-vos das suas casas de oração, mas ainda virá o tempo em que aquele que vos matar pensa que faz uma coisa agradável a Deus. Jesus está aqui a profetizar acerca daquilo que iria acontecer no futuro. As casas de oração ou as sinagogas, esses lugares onde as pessoas expressavam a sua espiritualidade, era de facto o centro cultural e social daquela época. E ser expulso de um lugar desses era perder os vínculos com a sociedade, era perder os vínculos com a própria religião instituída. E Jesus está a dizer, às vezes, quando se segue a Jesus de uma forma verdadeira e genuína, esses vínculos serão quebrados. Eles vão pensar que estão a fazer uma coisa agradável a Deus quando perseguirem e até matarem os cristãos verdadeiros, aqueles que têm um compromisso genuíno com Jesus. E isso Jesus nos adverte para que não sejamos surpreendidos quando isso acontecer também conosco. Infelizmente vemos que coisas acontecem desse género, em que os discípulos de Jesus eram considerados hereges, eram considerados apóstatas, eram considerados alguém à margem da sociedade. E nós sabemos pela história que nos séculos seguintes os cristãos foram assassinados completamente, levados para as arenas, mortos, e isso tem-se espalhado ao longo dos séculos da história da humanidade. Sempre que há cristãos genuínos seguindo a Cristo, declarando aquilo que Jesus declara, vivendo comprometidos com a mensagem de Jesus, muitas entidades se levantam contra esses cristãos, colocando-os de lado, perseguindo-os, dizendo talvez até que eles são fanáticos, dizendo até que eles são pessoas que, enfim, têm que ser colocadas na prisão por causa da forma como vivem o cristianismo. Nós temos que viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que coloca em primeiro lugar o amor aos outros. É por isso que Jesus diz que nós devemos até amar os nossos inimigos. Um cristianismo não tem espaço para ódios. O cristianismo não tem espaço para se agir com vinganças, com atitudes extremamente corrosivas contra aqueles que nos rodeiam. Não. O cristianismo age com amor, mesmo para com aqueles que nos perseguem, e bendiz aqueles que nos maldizem. E isso é uma atitude que choca aqueles com os quais nós cruzamos. As pessoas não estão prontas para ouvir palavras de bênção quando eles maltratam e castigam e dizem mal daqueles que seguem Jesus. Mas um verdadeiro cristão procura as forças em Deus para poder viver dentro desses parâmetros. Não é fácil, mas é só mesmo com este mesmo Espírito Santo que habita connosco e não nos deixa órfãos nessas alturas que nós temos forças para viver dessa forma. Eu creio e dou graças a Deus porque o ambiente no nosso país tem sido alterado. Tem havido de facto uma atitude de receptividade por parte do nosso povo para ouvir a palavra de Deus. Isso está a mudar o coração das pessoas. Mas nós temos vivido, e não há muitos anos atrás, períodos na nossa história do nosso país em que a perseguição era tremenda àqueles que queriam viver a sua fé. Isso é triste dizer isso, mas no nosso país isto já aconteceu e não há muitos séculos, não há muitos anos atrás. O verso 2 continua dizendo: ainda assim, virá o tempo em que aquele que vos matar pensa que está a fazer uma coisa agradável a Deus. E isto é de facto o que acontece ainda hoje em muitos países. Não estamos a falar de uma situação hipotética, estamos a falar de uma situação real. Em muitos países do nosso mundo, ainda cristãos pagam com a vida o facto de serem cristãos. É verdade que esses mesmos países, essas mesmas entidades que fazem isso nos seus países, quando chegam a países estrangeiros, têm uma atitude completamente diferente.
Parecem pessoas reconciliáveis, pessoas que estão prontas a abrir mão dos seus princípios e tudo mais, mas muitos cristãos estão a pagar com a vida por falta de tolerância em muitos países do nosso mundo. O texto no verso 3 continua: eles farão tudo isso porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. É verdade que as pessoas têm uma atitude de pensar estar a fazer uma coisa agradável a Deus. No entanto, Jesus diz que quem age dessa forma, mesmo que tenha por fora um rótulo de cristandade, continua a não conhecer o Pai, nem conhecer Jesus Cristo. Um cristão não pode agir dessa forma. Um cristão não pode agir procurando maltratar outros. Um cristão não pode agir procurando matar outros, simplesmente porque creem de outra maneira. Isso não é uma atitude de um cristão. Um cristão deve amar, como eu já disse aqui e noutros programas tenho dito, amar até os seus inimigos. Jesus não dá espaço para a violência física. Jesus não dá espaço para esse tipo de perseguição. Não, um cristianismo genuíno procura amar. E amar de verdade, tendo ações que mostram e manifestam esse amor para com aqueles com os quais cruzamos. O verso 4 nos diz: falo-vos destas coisas para que, quando vier esse tempo, vocês se recordem que já vos tinha dito isso. Jesus deixa isso para que os discípulos fiquem com isto na sua mente, percebendo que, quando as pessoas são confrontadas com o seu pecado, ainda que com amor, elas irão reagir. O cristianismo é, de facto, algo que o mundo não aceita. Quando nós agimos de uma forma coerente entre aquilo que ensinamos e aquilo que vivemos, isso faz reações à nossa volta. Pessoas ficam incomodadas com a forma como tratamos a verdade, com a forma como tratamos a transparência, a coerência, e isso incomoda aqueles com quem cruzamos. Mas isso deve conduzir e produzir nos outros também um desejo de seguir e conhecer melhor a Cristo. Vemos na própria Bíblia várias vezes, desde o Gênesis ao Apocalipse, que isso constantemente acontece. Quando a pessoa se aproxima de Deus e vive de uma forma intensa as verdades bíblicas, isso sempre espanta aqueles com os quais vamos cruzar. Vemos isso nas Escrituras constantemente. E é por isso que Jesus alerta os seus discípulos para viverem dessa forma, de uma forma intensa, mas sabendo e estando precavidos de que aqueles que vivem o cristianismo poderão ser perseguidos, poderão ser maltratados, e isso devemos ter em linha de conta. O verso 4 continua: não vos falei desta maneira desde o princípio, porque estivemos sempre juntos. Aqui neste texto, Jesus mostra que não havia necessidade no início de falar acerca desta situação, porque Jesus estava com eles para os proteger, acontecesse o que acontecesse. E por essa razão Jesus diz estas palavras: não havia necessidade no princípio de vos dizer isto, mas agora Jesus iria ser crucificado e havia necessidade de dar esta explicação. Ele mostrou aos seus discípulos que era necessário eles perceberem que agora seria o Espírito Santo que os iria acompanhar. Numa primeira fase, Jesus estava com eles e, ao viverem essa situação de perseguição, como várias vezes aconteceu, Jesus estaria ali para os proteger. Mas agora seria o Espírito Santo que iria protegê-los e acompanhá-los em todos os momentos. Por isso, Jesus adverte-os que isso iria acontecer. O verso 5 diz: mas agora vou para aquele que me enviou. E é estranho que nenhum de vocês me pergunte: para onde é que eu vou? Talvez os discípulos não perguntaram mais nada depois de ouvirem estas palavras, porque já estavam bastante informados acerca da partida do seu mestre. Eles sabiam, pois Jesus já havia dito, momentos antes, que ele iria partir para junto do Pai. Filipe e Tomé tinham feito essas perguntas a Jesus e Jesus tinha respondido exatamente que ele ia para junto do Pai. E eles perguntaram: mas como é que nós conhecemos o Pai? E Jesus mostrou que ele era a revelação do Pai. Ele era Deus feito carne. E após esses esclarecimentos da parte de Jesus, certamente os discípulos estavam a entender o que Jesus queria dizer. E agora eles permaneciam em silêncio. Talvez a tristeza estava a inundar os seus corações. Talvez eles estavam a ficar conscientes de que a partida era para breve. E era necessário que isso acontecesse, que Jesus então fosse para junto do Pai. O seu ministério estava a caminhar cada vez mais perto da cruz.
E era necessário que os seus discípulos entendessem isso, e era necessário que eles entendessem também que o Espírito Santo é que os iria acompanhar. Talvez acontece com cada um também. Quando por vezes olhamos para a Bíblia, para as Escrituras, começamos muitas vezes a ficar tristes também, porque a própria revelação de Deus se manifesta ao nosso coração. E nós começamos a compreender muitas vezes quem nós somos e como a nossa atitude ou falta dela conduziu Jesus à cruz. E isso por vezes conduz o nosso coração a uma tristeza profunda. Mas é necessário que essa tristeza simplesmente não fique por aí, mas ela produz em nós arrependimento. E esse arrependimento produz em nós confissão. E essa confissão traz então o perdão de Deus sobre nós. E é exatamente isso que Jesus espera fazer no seu coração, enquanto você ouve essas palavras de Jesus. No fundo, a palavra de Deus serve como um certo remédio que vai conduzindo em nós uns sentimentos. Esse sentimento de tristeza nos conduz ao outro de arrependimento e o arrependimento à confissão, e isso nos leva para junto de Deus. É exatamente esse processo que Deus quer produzir no nosso coração. E é esse processo que Deus quer fazer com a sua própria palavra. A sua palavra é como uma espada que entra no nosso ser e divide aquilo que está mais íntimo em nós. Essa é a ação de Deus através da sua palavra. O verso 6 diz: vejo que estão tristes por vos ter dito isso. Eles ficaram tristes por causa desta situação. Eles ainda não estavam a perceber que agora o Espírito Santo viria sobre eles e se Jesus não fosse, o Espírito Santo não poderia vir. Mas fiquem sabendo, diz o verso 7, que é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá para vocês. Mas se eu for, sou eu mesmo que o envio. Aqui neste texto Jesus mostra como é importante ele ir. E os seus discípulos, como eu disse há pouco, não estavam ainda a compreender as vantagens da partida de Jesus. Para Jesus era muito vantajoso ir para junto do Pai e enviar o Consolador aqui para a terra. Ele tinha vindo ao mundo exatamente para cumprir uma missão muito específica, que era morrer na cruz, para que cada um de nós pudesse ter a vida e vida em abundância, para cada um de nós ter vida eterna. Ele veio para morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Terminando, digamos assim, esta sua missão, então ele teria de voltar para junto do Pai. Mas ao mesmo tempo, ao ele voltar para junto do Pai, nós não ficaríamos abandonados. Ele iria enviar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que iria estar conosco todos os dias da nossa vida até à consumação dos séculos. A ida de Jesus para junto do Pai é extremamente vantajosa para os discípulos e eles não estavam a perceber. Enquanto Jesus era um ser que estava com eles, mas ao mesmo tempo não poderia estar com todos ao mesmo tempo, ele não poderia estar em Jerusalém, na Galileia, por exemplo, ao mesmo tempo, a ação do Espírito Santo seria diferente. Ele estaria com todos os discípulos, espalhados pelo mundo inteiro. Ele poderia estar em Jerusalém, na Galileia, em Portugal, em Espanha, em França, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, teria a presença do Espírito Santo com os seus discípulos. E isto os discípulos não entendiam. E era necessário de facto que Jesus pudesse então regressar ao Pai e enviar o Espírito Santo, que pudesse acompanhar individualmente cada seu filho e ao mesmo tempo pudesse acompanhar o seu corpo vivo, a ação dos cristãos no mundo. E isso só aconteceria quando Jesus subisse aos céus. Ao mesmo tempo, isso só aconteceria quando cada pessoa reconhece e coloca a sua fé em Cristo Jesus. Quando alguém deposita a sua fé na obra e no sacrifício de Jesus para a sua salvação, então este Espírito Santo, este Consolador, vem sobre nós e habita em nós. Nos sela, como diz o livro de Efésios, nos marca, ficamos considerados com a marca dos filhos de Deus. Ficamos então designados como filhos de Deus para podermos ser acompanhados por este Espírito Santo. E esta era a grande novidade que os discípulos não estavam a entender. Eles estavam a relacionar-se com Jesus, eles conheciam Jesus, mas uma nova fase iria acontecer na história da humanidade. Jesus trouxe a salvação a todo o homem. Ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Jesus então traz a salvação a todos aqueles que creem nele.
E por causa dessa morte e ressurreição, e porque Ele subiu aos céus, então o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que creem que Jesus Cristo nos dá a salvação. Todos aqueles que recebem pela graça este presente imerecido de Deus, então recebem também o Consolador, que habita neles e os acompanha em toda a verdade. Talvez há alturas na nossa vida em que nós temos dúvidas. E é aqui que o Espírito Santo de Deus nos pode auxiliar, pois Ele é aquele que nos conduz em toda a verdade. É este Consolador que nos momentos de sofrimento, nos momentos de tristeza, está conosco. Talvez você ainda não tenha esse Espírito Santo em si. Talvez você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E por essa razão sente esse vazio no seu íntimo. Eu quero sugerir que você entregue agora mesmo a sua vida a Jesus. Deixe que Deus fale ao seu coração. E diga: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que tu me possas perdoar o meu pecado, para que tu me possas receber como teu filho e me dares o teu Espírito Santo. Este mesmo Espírito que consola, que conduz, que guia e que ensina, que nos faz lembrar todas as coisas. Então é este Espírito que Deus quer deixar sobre si. Se você faz essa oração de uma forma sincera a Deus, Deus promete deixar o Espírito Santo de Deus sobre si. E dessa forma, você torna-se filho de Deus. Este mesmo Evangelho, no capítulo 1, inicia dizendo logo, no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E esta é a promessa fantástica de Deus para si, de que você, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo que o acompanha sempre e que não o deixa mais órfão. No próximo programa, nós continuaremos a ver as bênçãos incríveis de Deus para si e para mim. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.